Eu juro que desliguei tudo. Era tarde, a oficina já estava escura, silenciosa, e o portão de ferro trancado. Mas às 3:03 da manhã, a buzina daquele carro velho tocou. Longa, aguda, sozinha. O problema? O dono tinha morrido horas antes. E aquele carro nunca mais deveria ter voltado para minha garagem. Trabalho como mecânico desde os meus 16 anos. Hoje estou com 52. Já consertei de tudo. Carro de funerária, caminhonete de polícia, fusca de padre e até um ônibus escolar que trazia mais barulho do que motor. Mas nada me preparou para aquela noite. Começou como qualquer outra. Oficina fechando por volta das 8. Cheiro de óleo queimado no ar e o som de mosquitos unindo enquanto eu varria o chão. Tava exausto. Já era quarta-feira e minha coluna parecia querer se aposentar antes de mim. Naquela tarde, tinha chegado um carro que me incomodou logo de cara. Um Dodge Dart preto, 1971, com o capô amassado e os faróis cobertos de sujeira, como se tivesse saído de um pântano. O cara que trouxe o carro se chamava Alcides, um sujeito calado, grisalho, mas de presença pesada. Não o tipo de velho simpático que pede orçamento tomando café. Ele apenas apontou para o carro e disse: "Só preciso que faça a buzina funcionar." Não perguntou o preço. Não quis saber prazo. Era como se a buzina fosse o único motivo da existência daquele carro, ou daquele homem. Achei estranho, claro, mas buzina era o menor dos problemas. O carro estava inteiro zoado. Sistema elétrico, parecendo ter sido mexido por alguém que aprendeu mecânica em pesadelo. Quando abri o capô, levei um susto com a quantidade de fios expostos, alguns queimados, outros cortados. Mas me comprometi. Ele deixou o carro, falou que voltava no dia seguinte para buscar e saiu andando, a pé mesmo. Fui mexer nele depois do expediente. A buzina não tocava porque não tinha corrente chegando. Resolvi instalar um sistema mais simples, só para dar conta da função básica. Fiz a ligação. Funcionou. Um som agudo, rouco, como se fosse de um animal engasgado tentando berrar. Aquela buzina não parecia de carro nenhum. Parecia viva, mas achei que era só o estresse. Terminei por volta das 11. Apaguei as luzes, tranquei tudo e fui para casa. Só que às 3 da manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi na terceira chamada. Silêncio. E então, uma única coisa. O som daquela buzina, longo, contínuo, me fez gelar dos pés à cabeça. Era o mesmo som. O mesmo. Saí correndo de casa, vesti a camisa errada e fui para a oficina. Quando cheguei, o portão ainda estava trancado. Mas lá dentro, as luzes estavam acesas e a buzina ainda tocava. O som era contínuo, insistente, como se cada segundo quisesse me empurrar de volta. Parei em frente ao portão de ferro, trêmulo. Não fazia sentido. Eu havia desligado a bateria antes de sair, e mesmo que tivesse deixado ligada, aquele sistema improvisado não podia funcionar sem alguém pressionando o botão no volante. Só que ali estava, a buzina, berrando em plena madrugada. Peguei a chave do cadeado, destranquei com dificuldade, minha mão suava tanto que escorregava no metal, e empurrei o portão devagar. O som pareceu crescer com minha aproximação. Um lamento metálico que parecia ecoar de dentro do carro, como se ele estivesse chorando. Isso mesmo, chorando. As luzes da oficina piscavam. Entrando, notei que uma das lâmpadas estava oscilando, fazendo a sombra do carro projetar-se e encolher nas paredes. O Dodge preto, parado onde eu o havia deixado, estava com os faróis acesos agora. Mas eu não tinha mexido nisso. A chave não estava no contato. O capô ainda entreaberto. A buzina, tocando. E um detalhe me paralisou. O retrovisor do lado do motorista estava girado, apontado para a porta. Eu tinha deixado ele virado para dentro. Respirei fundo, fui até o carro. Me aproximei devagar e, pela fresta do capô, puxei o fio da buzina. O som cessou de imediato. Silêncio. Mas não aquele silêncio de alívio. Era o tipo de silêncio que a gente ouve em velório. Um silêncio que avisa: você não devia estar aqui. Antes que eu pudesse me virar, ouvi o barulho seco de algo cair no chão, perto da bancada de ferramentas. A lanterna de emergência estava no bolso. Liguei. A luz tremeluzente iluminou um par de pegadas úmidas no chão da oficina.
pegadas que não estavam ali antes. Como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados sobre a graxa e deixado marcas até o carro. E paravam ali, diante da porta do motorista. Engoli em seco e abri a porta do carro. O banco do motorista estava molhado, não de chuva. Era um líquido escuro, espesso, como se o couro tivesse transpirado. O cheiro era de ferrugem, mofo e algo mais. Algo parecido com carne queimada. Foi então que a luz piscou mais uma vez. E naquele instante, vi, pelo vidro dianteiro, uma silhueta parada do outro lado da oficina. Alta, imóvel, como se tivesse acabado de sair de dentro do carro. Virei a lanterna na direção, e não havia ninguém. Mas no chão, onde a silhueta estivera, havia algo. Um chaveiro velho, de couro rachado, com as iniciais AC gravadas em letras quase apagadas. Alcides. Na hora, minhas pernas pareceram ceder. O chaveiro antigo, sujo de graxa e tempo, tremia na minha mão. Eu não o via desde o enterro. Foi enterrado junto com o Alcides, preso na chave do Dodge, como ele sempre quis. Aquele chaveiro era quase um amuleto para ele. Não largava nem para dormir. Dizia que o carro não pegava sem ele. É ele que guia a mão, não a chave, brincava. Mas o que ele fazia agora no chão da minha oficina? O instinto me mandava sair correndo dali. Mas alguma coisa em mim, talvez o peso da culpa, talvez a teimosia que todo mecânico carrega no peito, me fez ficar. Peguei o chaveiro com cuidado, evitando tocar diretamente no couro. Era frio, mais do que deveria ser. Gelado como coisa de cemitério. Um cheiro doce e podre me subiu pelas narinas, como se o couro tivesse absorvido o cheiro da terra molhada e do tempo morto. Voltei o olhar para o carro. A porta do motorista, agora, estava escancarada. Eu tinha deixado entreaberta. Lembrei que quando saí da oficina, ainda no fim da tarde, tinha fechado tudo certinho. Tranquei o galpão, desliguei a energia, até deixei o rádio da bancada tocando uma música antiga. Uma dessas sertanejas que Alcides gostava. Só para quebrar o silêncio. Agora, tudo parecia ter sido invadido por alguma presença que eu não conseguia ver, mas sentia. Era como se o ar estivesse mais denso. Como se cada passo ecoasse, mais do que o necessário. Aproximei-me do carro com passos pesados. O banco do passageiro estava seco, mas havia arranhões no couro. Pequenos cortes paralelos, como se alguém tivesse cravado as unhas ali. E no painel, um papel. Uma nota de serviço. Com a minha letra. Trocar buzina. Consertar farol esquerdo. Checar ruído no porta-malas. Só que eu não lembrava de ter escrito aquilo. Na verdade, era exatamente o que Alcides pediu na última vez em que trouxe o carro. Mas esse papel estava limpo, recém-impresso. E eu me lembrava perfeitamente de ter jogado fora a original depois do enterro. Me abaixei para olhar debaixo do painel, procurar qualquer sinal de curto ou falha. Foi quando ouvi, vindo de dentro do porta-malas, um baque surdo. 3 batidas, curtas, precisas, como socos abafados. Fiquei imóvel. O som se repetiu, mais forte. E então ouvi a buzina. Mas não do capô. Ela vinha do porta-malas. E junto com ela, uma risada baixa, rouca. Como se alguém lá dentro estivesse se divertindo. Meu coração parecia querer sair pela boca. O ar rarefeito. Minhas mãos, trêmulas. Mesmo assim, andei até a traseira do carro. A pintura preta refletia meu rosto distorcido. A chave do porta-malas não estava comigo. Alcides levava sempre com ele, preso ao chaveiro. Até que ouvi o estalo. A tampa se ergueu devagar. Sozinha. A tampa do porta-malas se abriu como se tivesse vida própria, com um rangido abafado que cortou o silêncio da oficina. O som foi lento, prolongado. Como se a ferrugem resistisse ao movimento, como se algo lá dentro estivesse sendo libertado, ou acordado. Fiquei parado, sem respirar. A luz fraca do poste lá fora mal tocava o interior do carro. A escuridão dentro do porta-malas parecia mais densa do que o normal, como se não fosse apenas falta de luz, mas sim ausência de qualquer coisa viva. Dei um passo à frente, e então senti aquele cheiro.
de novo. Não era gasolina, não era ferrugem, nem óleo velho. Era um cheiro de terra molhada, de velório recente, de flores podres, um cheiro de coisa enterrada. Apoiei a mão na lataria e me inclinei para olhar lá dentro. No fundo do porta-malas, entre os restos de um estepe velho e algumas ferramentas enferrujadas, havia um lenço vermelho. Estava dobrado, limpo, quase novo. Um contraste grotesco com o resto da cena. Reconheci na hora. Era o lenço do Alcides, o mesmo que ele usava no pescoço, amarrado de lado como se fosse um cowboy do interior. No enterro, lembro da filha dele chorando com esse lenço na mão. Como ele foi parar ali? Peguei o lenço com cuidado. Estava morno e molhado. Quando olhei mais de perto, percebi que não era água. Era sangue, fresco. Me joguei para trás, tropeçando nos próprios pés e caindo sentado no chão sujo da oficina. O lenço escorregou da minha mão e caiu sobre minha perna, manchando minha calça. O coração batia como um martelo no peito. Olhei em volta, esperando ver alguém, qualquer um, mas eu estava sozinho. Foi aí que ouvi a voz. Ainda vai demorar muito. Ela veio de dentro do porta-malas, uma voz familiar, arrastada, rouca, como se tivesse atravessado terra e madeira para me alcançar. Minha garganta travou, fiquei paralisado. O som não era um eco, não era lembrança, era alguém falando. Agora. A tampa, ainda erguida, estalou com um movimento súbito, como se estivesse prestes a fechar com violência. Me afastei de novo. O Dodge parecia vivo. O ar em volta dele estava mais frio. A luz do poste do lado de fora piscou 3 vezes e apagou. Escuridão total. E então, num estalo quase imperceptível, o rádio da oficina ligou sozinho. Tocava uma daquelas modas de viola antigas que o Alcides adorava. A mesma que tocou no enterro dele. A mesma que eu deixei ligada naquela tarde. A mesma faixa do CD que estava sumido da prateleira. Fui até o rádio devagar, engolindo o medo. Desliguei. O som parou. Mas a buzina do carro tocou de novo. Sozinha. Longa. Constante. Como um grito. E no painel digital do carro, que vale lembrar, nunca teve computador, uma palavra. Piscava em vermelho. Abra. Fiquei parado, encarando aquela palavra piscando no painel digital. Abra. Uma parte de mim queria fugir dali. Sair correndo da oficina, gritar por ajuda, desaparecer daquilo tudo. Mas meus pés não obedeciam. Aquele carro, aquele maldito Dodge, parecia me puxar com uma força que não era física. Era como se eu estivesse sendo hipnotizado. A luz voltou, fraca e trêmula, revelando o interior da oficina com tons amarelados e mórbidos. O lenço do Alcides ainda estava no chão, agora completamente encharcado. O sangue não parava de escorrer dele, como se tivesse um corpo invisível sangrando por dentro do tecido. Mas não havia ferida ali, só o sangue. Me aproximei do carro novamente, com a respiração presa e o suor frio escorrendo pelas costas. A buzina havia parado, mas o painel continuava com aquela única palavra pulsando. Abra. Olhei para o capô. Estava fechado. E eu sabia, por alguma razão, que era ali que deveria mexer. Peguei uma chave de fenda, hesitante, e destravei o capô. Ele se abriu com um gemido lento, como um caixão enferrujado. E quando olhei lá dentro, o motor tinha sumido. No lugar dele havia algo que não consigo explicar. Não eram engrenagens, nem cabos, nem pistões. Era carne. Tecidos pulsando, veias latejando como se alimentassem um coração enterrado sob o chassi. E o pior, aquilo respirava. O compartimento do motor inflava e murchava, como um peito agonizante tentando puxar o último suspiro. Quase vomitei ali mesmo. Me afastei, tropeçando de novo nas ferramentas no chão. Aquilo não fazia sentido. Eu mesmo tinha instalado aquele motor há 2 dias. Um V8 novo, pesado, limpo. E agora, era carne. Carne quente, viva. Como se o carro tivesse absorvido o próprio dono. Ou como se estivesse se transformando nele. De repente, senti um cheiro forte de cigarro. Aquele cheiro específico que o Alcides deixava por onde passava. Olhei ao redor, e as cinzas começaram a cair sozinhas da prateleira, como se alguém invisível estivesse sacudindo o cinzeiro.
A caneca dele, a que usava todo dia, tremeu e caiu da bancada com um estrondo seco. E então, a cadeira giratória se virou lentamente, sozinha. Mas o que realmente me fez congelar de vez foi o espelho ao fundo da oficina. Aquele espelho rachado ao lado do armário de ferramentas. Porque por mais que eu estivesse sozinho ali dentro, o espelho mostrava duas pessoas, eu e alguém atrás de mim. Não tive coragem de me virar. A voz dele soou de novo, rouca, úmida. Você achou que, só porque me enterrou, eu ia descansar? Eu corri. Não me dei o luxo de pensar. Passei direto pela porta da oficina, bati o ombro no batente, escorreguei na calçada molhada e fui parar quase de joelhos no asfalto escuro da rua. Mas a buzina, aquela maldita buzina, soou de novo. Só que agora era diferente. Era longa, doída, como um grito humano sufocado sob metal. Aquilo atravessou meus ossos como uma lâmina vibrante. E pela primeira vez, eu percebi. Não era o carro que estava fazendo aquilo, era algo dentro dele. A vizinhança estava silenciosa. Nenhuma janela se abriu. Nenhum cachorro latiu. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Voltei o olhar para a oficina. A porta tinha ficado aberta, e a única luz lá dentro era o brilho vermelho do painel do Dodge. Um brilho pulsante, doentio, como se o carro estivesse vivo. E de olhos abertos. A buzina parou. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Tudo parecia esperando. Fui até minha casa, que ficava nos fundos da oficina. Me tranquei, desliguei todas as luzes e me sentei no chão da cozinha com a chave de boca ainda na mão. A respiração vinha em soluços. Não conseguia pensar, só lembrar daquelas palavras. Você achou que só porque me enterrou? O Alcides tinha morrido numa colisão horrível, e mesmo assim o corpo dele estava inteiro. Era o que o legista tinha dito. Nenhum arranhão visível. Mas, e se ele não tivesse morrido naquela batida? E se o que voltou para a oficina fosse outra coisa? Na madrugada, às 03h12 da manhã, meu celular vibrou. Era uma ligação. Do número do Alcides. Congelado, olhei para a tela por alguns segundos. Ele tinha sido enterrado há 3 dias. O telefone dele foi deixado com a filha. Eu sabia. Eu tinha falado com ela. E mesmo assim, lá estava. Alcides, oficina. Atendi sem dizer uma palavra. E do outro lado, só ouvi isso. Ainda tá me devendo aquele filtro de óleo. O telefone caiu da minha mão. Ficou vibrando no chão como se algo quisesse sair dele. No dia seguinte, fui até o cemitério. Precisava ver o túmulo com meus próprios olhos. Mas quando cheguei, encontrei a cova aberta. A terra revirada, como se alguém, ou algo, tivesse saído de dentro. A placa com o nome dele ainda estava lá, torta. Mas não havia caixão. Só pegadas de graxa, indo em direção à estrada. Voltei da visita ao cemitério sem conseguir falar com ninguém. Tentei contar pro Djalma, o borracheiro da esquina, mas só de começar a dizer, o túmulo estava vazio, ele fez o sinal da cruz e fechou a porta da borracharia. Gente mais velha entende quando é hora de calar a boca. A oficina ficou trancada por 2 dias. Eu não comia, mal dormia. Mas a cada vez que o relógio se aproximava das 03h, minha barriga gelava e os pelos dos braços se arrepiavam sozinhos. Na terceira madrugada, quebrei. Peguei a chave de fenda, engoli seco e fui até o portão da oficina. A buzina já estava tocando. Não era mais intermitente. Era contínua, aguda, como um alarme de morte vindo do próprio inferno. Destranquei o cadeado tremendo. A porta da frente abriu sozinha, rangendo devagar. E lá estava o Dodge Dart, no mesmo lugar, sujo de terra seca, o volante virado para a esquerda, como no acidente. Mas o que me paralisou foi o que havia no banco do passageiro. Uma caixa de madeira, do tipo que se usa para guardar cinzas ou objetos pessoais. Estava aberta, e dentro, um par de luvas de couro engraxadas, dobradas com perfeição. Acima delas, uma fotografia envelhecida. Era Alcides, mais jovem, com o mesmo carro ao fundo, e no verso escrito com letra tremida: se eu voltar, me enterra direito.
O chão da oficina estava riscado com marcas de pneu, como se alguém tivesse acelerado parado, queimando borracha. Mas os pneus do carro estavam lisos, imóveis. Com um nó na garganta, fui até o capô. Relutei, mas abri. Não tinha motor. Nada. Era como se o carro tivesse se tornado só uma casca, uma concha vazia, ou uma armadilha. Foi aí que ouvi, de trás de mim, a voz de Alcides. Por que você abriu? Virei como se tivesse tomado um choque, mas não havia ninguém. Só a porta do fundo se balançando, batendo lentamente. Mas havia pegadas de graxa, saindo do carro e indo na direção da casa. Na parede lateral da oficina, uma frase escrita com óleo queimado apareceu, escorrendo lentamente. Não foi a batida que me matou. Nesse momento eu entendi. Alcides nunca saiu do carro. O que morreu foi o corpo. Mas a alma, o que restou dele, ficou presa ali. E agora parecia que queria levar alguém com ele. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei na oficina. Fechei a porta da frente, tranquei tudo. Deixei apenas a luz do banheiro acesa, bem fraca. Não tinha coragem de encarar a escuridão completa, nem a claridade total. O limbo me parecia mais seguro, como se eu pudesse me esconder do que quer que fosse que estava ali, junto comigo. Sentei num dos bancos de espera, encostado na parede, o som da buzina finalmente silenciado. Mas o silêncio foi pior. Era um silêncio pesado. O tipo de silêncio que te faz escutar a própria respiração, o batimento do seu coração e outros sons que não deveriam estar lá, como o farfalhar de tecido sendo arrastado, o estalar de ossos secos e passos lentos, molhados. Levantei num pulo. As pegadas de graxa que vinham do carro estavam agora frescas de novo, como se alguém tivesse acabado de sair do banco do motorista. Segui o rastro com o olhar até o fundo da oficina. Lá, no portão dos fundos, aquele que dá direto para a rua da lateral, uma sombra atravessou em silêncio. Alta, corcunda, arrastando um braço. Era Alcides. Ou o que tinha sobrado dele. Mas não era só o corpo. Era como se o carro tivesse engolido o espírito dele, transformado o homem em alguma coisa mecânica, monstruosa. A carne manchada de óleo, a pele enegrecida como lona queimada. Corri até a caixa de ferramentas e peguei uma lanterna. Quando apontei para a porta dos fundos, ele já tinha sumido. Mas no lugar, encontrei outra coisa. As chaves. O molho, de chaves do Dodge, limpas, brilhando como se tivessem sido recém-polidas. E junto delas, o meu crachá, que eu tinha perdido semanas antes, dentro de um envelope. Abri o envelope com a ponta dos dedos. Era uma folha de caderno, com uma única frase escrita em letras tremidas. Agora é com você. Eu não dormi mais. Fiquei até o dia nascer de olhos abertos, sentado dentro do meu próprio carro, com o motor ligado e as portas trancadas. Quando o sol apareceu, o Dodge tinha sumido. Mas as marcas no chão e na parede ainda estavam lá. No dia seguinte, fingi que nada tinha acontecido. Liguei para a oficina, dei um jeito de remarcar os serviços da semana, disse que estava doente. Mas a verdade é que eu precisava de tempo para entender, para aceitar que algo tinha ultrapassado os limites da razão, que a morte de Alcides talvez tivesse aberto alguma rachadura, não no concreto, mas no próprio tecido do mundo. Passei a semana pesquisando o carro, o modelo, o ano, histórico de acidentes, de donos anteriores, de leilões. Foi aí que descobri o que realmente estava lidando. O Dodge Charger 1973 havia sido resgatado de um ferro velho em Minas. Antes disso, estivera envolvido em um acidente trágico em uma estrada rural nos anos 80. O carro capotou e matou 3 pessoas, um pai, a esposa e o filho. Mas o que me arrepiou não foi o acidente em si. Foi o que veio depois. O carro nunca era destruído. Já havia pegado fogo. Já fora cortado ao meio num desmanche. Já fora dado como irrecuperável. Mas, de alguma forma, sempre voltava. Era como se ele escolhesse os donos. E sempre levava mais alguém com ele. Sempre à noite. Sempre quando o motor já estava pronto. Fiz uma lista.
Alcides foi o mais recente. Antes dele, o mecânico que o reformou em Belo Horizonte. Antes disso, um colecionador em Campinas. E antes, um policial rodoviário. Todos morreram. Alguns desaparecidos. Outros com os corpos encontrados perto de suas oficinas, com os tímpanos estourados, como se tivessem sido vítimas de um som insuportável. Talvez uma buzina. Voltei à minha oficina depois de 3 dias afastado. O Dodge ainda não estava lá, mas tinha algo pior. Na parede dos fundos, alguém, ou alguma coisa, havia riscado com um estilete ou chave de fenda. Se você abriu o capô, ele é seu. O bilhete, a chave, a frase. Tudo indicava que agora eu era o próximo da lista. Ou melhor, o novo motorista. Fiquei alguns minutos encarando aquela mensagem riscada na parede. Não era tinta, era ferrugem raspada, formando as letras sobre a lataria exposta, como se o próprio carro tivesse escrito aquilo com a unha do diabo. Minha cabeça girava. Eu não dormia direito há dias. Toda madrugada, entre 2 e 3 eu acordava com a impressão de ouvir a buzina. Não era alto, mas era como se estivesse dentro do meu peito, vibrando sob o osso do externo, como um chamado vindo de dentro. Naquela noite, eu não esperei o som. Fui para a oficina antes da meia-noite, sozinho. O portão de ferro gemeu ao abrir, e ali estava ele, o Dodge, preto como um poço sem fundo, com a lataria polida, mas úmida. Havia gotas de água escorrendo, mesmo sem nenhuma chuva nos últimos dias. O capô estava fechado. A chave no banco. E eu entrei. Não sei por que fiz isso. Talvez porque, lá no fundo, eu sabia que não tinha mais escolha. Sentei no banco de couro que parecia novo. O painel acendeu em vermelho. O som do motor veio antes mesmo de girar a chave. O carro me reconheceu. A porta se trancou sozinha. O rádio ligou. Uma música antiga começou a tocar, uma que meu pai ouvia, e que tocava sempre na estrada quando eu era moleque. Mas havia algo errado com a voz do cantor. Como se fosse o Alcides tentando cantar com a garganta estourada. O retrovisor mostrou o banco de trás. Vazio. Mas por um segundo, não estava. Vi 3 sombras. Um homem, uma mulher e uma criança. Sentados, imóveis, com os olhos em brasa. Pisquei e desapareceram. Quando olhei de novo, meu próprio reflexo no retrovisor já não era o mesmo. Eu parecia mais velho, como se tivesse dirigido por 1000 quilômetros em minutos. Girei a chave. A buzina tocou. Forte. Mas ninguém ouviu. Só eu. O portão se abriu sozinho, e o carro arrancou como se tivesse fome. As luzes da rua falhavam à medida que eu passava. Tudo cheirava a gasolina, sangue quente e couro queimado. Não sei quanto tempo dirigi, mas uma coisa é certa. Não fui eu que escolhi o carro. Ele me escolheu. E agora, se você estiver ouvindo isso, fique longe da minha oficina. Se algum dia passar por aqui e ouvir uma buzina tocando na madrugada, não vá ver o que é. Ou pode acabar assumindo o volante, como eu fiz.